Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre dissídio coletivo e ação de cumprimento. Vamos lá, o que é o dissídio coletivo? O dissídio coletivo é uma ação de competência originária dos tribunais do trabalho, então é um tipo de ação que nem passa, pela vara do trabalho, que tem por objetivo solucionar conflitos coletivos entre categorias profissionais e econômicas. Quando? Quando frustradas as tentativas de autocomposição por meio de negociação coletiva. Vamos traduzir isso aqui. Sempre que o sindicato representante dos empregados e o sindicato representante dos empregadores, eles não chegam em um consenso, se faz necessário, então, instaurar um dissídio coletivo para solucionar esse conflito existente entre os sindicatos. Qual é o objetivo, então, desse dissídio coletivo? O objetivo dele é tutelar os interesses coletivos de trabalhadores e ele é cabível quando o sindicato, a federação, a confederação, as empresas, em casos de acordo coletivo, não conseguem alcançar um consenso acerca das condições de trabalho ou de como que eu devo interpretar uma norma coletiva. Quais são os tipos de dissídio que eu tenho? A doutrina ela divide os dissídios coletivos em 3 tipos. A gente tem dissídio coletivo de natureza econômica, então ele tem por objetivo criar direitos para a categoria, então decidir se eu vou ou não vou receber um vale-alimentação, se eu vou ou não vou ter aumento, qual vai ser o percentual do meu aumento, se eu vou ou não vou ter plano de saúde, então ele vai ter o objetivo de definir se aquele direito vai ser ou não definido, para aquela categoria específica. Nós temos dissídios coletivos de natureza jurídica, que tem por objetivo a interpretação de uma norma coletiva. Então, já existe um acordo ou uma convenção coletiva, onde não está tendo consenso em sua interpretação. E nesse caso, quem vai interpretar a maneira correta ali de analisar aquela cláusula é o Tribunal Regional do Trabalho, tá? E a gente tem aqui o dissídio coletivo de greve, que ele vai ter por objetivo solucionar a greve. Então, ele vai identificar se há ou não há algum tipo de abusividade nesse direito de greve, se a greve preencheu todos os requisitos para que ela seja considerada lícita, para que ela não seja considerada abusiva, certo? Vamos lá. Quem tem competência para julgar esses dissídios coletivos? Como regra, o dissídio coletivo ele vai iniciar no Tribunal Regional do Trabalho. Então vamos lá, se a gente está discutindo aqui que nós temos uma categoria que ela atua em São Paulo e em Santos, ambas as cidades pertencem ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, então a competência para julgar esse dissídio é no Tribunal do Trabalho da 2ª Região. Agora, se aquele sindicato ele abranger, ele atuar em mais de uma região, neste caso, a gente vai precisar deslocar a competência para o Tribunal Superior do Trabalho. Exemplo, a gente tem aí um sindicato que ele atua tanto no Rio de Janeiro quanto em Belo Horizonte. Essas cidades, elas pertencem a tribunais regionais trabalhistas distintos. Então, nesse caso, a competência ela inicia no Tribunal Superior do Trabalho. A gente sabe, que a maior parte dos sindicatos ele vai ter abrangência ali municipal, abrangência em algumas cidades, que pertencem a cidades próximas, então cidades do interior, cidades do litoral, dentro de um mesmo estado da federação. Então, geralmente, as ações elas iniciam aqui no Tribunal Regional do Trabalho. Excepcionalmente, se aquele sindicato, ele acabar abrangendo mais de uma região, aí a gente vai precisar ajuizar esse dissídio coletivo diretamente no Tribunal Superior do Trabalho. Quem tem legitimidade para ajuizar esse dissídio coletivo? É o sindicato. Então, o sindicato que não conseguiu aí um consenso, com o outro sindicato, ele tem a legitimidade para ajuizar o dissídio coletivo. Caso não exista sindicato naquela região, aí caberia a federação ou a confederação que representa a categoria, seja profissional, seja categoria econômica, tá? Esse dissídio coletivo, ele precisa necessariamente ser escrito, então não dá para eu utilizar aqui a premissa de que eu posso falar de forma verbal, vou direto ali no Tribunal Regional, chego no cartório, dito o que eu quero colocar no dissídio coletivo e é reduzido a termo. Não é possível, eu preciso já entregar o meu dissídio coletivo de forma escrita, certo? E de acordo com o artigo 791, parágrafo 2º da CLT, eu consigo atuar no dissídio coletivo sem
a presença do advogado. O sindicato sozinho, sem a intervenção do advogado, conseguiriam ajuizar este tipo de ação, tá? O que a gente tem aqui de novidade, né, que nem é tão nova, né, que ela já existe desde 2004? A Constituição Federal, em seu artigo 114, parágrafo 2º, ela coloca um requisito específico para que eu possa ajuizar o dissídio coletivo. Qual é esse requisito? Que os dois sindicatos estejam dispostos a ajuizar este dissídio. Então, depois de frustradas as negociações em âmbito administrativo, que os dois sindicatos estejam dispostos a ajuizar esse dissídio. Tudo bem? O que vai constar nesse dissídio coletivo? Vai ter que ter a informação de quais são as partes, qual é o motivo do dissídio, se é uma interpretação de norma coletiva, se é uma questão envolvendo, né, direito econômico, e quais são as bases de conciliação. O que seriam aqui as bases de conciliação? Quais são os direitos que a categoria aceita negociar e aquilo que ela não está conseguindo, né, chegar em um consenso e por isso que ela precisa da intervenção do judiciário. Como que a VGV poderia trazer este conceito para vocês? Vamos lá. O Sindicato dos Metalúrgicos e o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas iniciaram negociações para definição do reajuste salarial e de novos benefícios para a categoria. Após diversas reuniões, as partes não conseguiram chegar a um consenso, permanecendo em impasse quanto às condições de trabalho para o próximo período de vigência da norma coletiva. Qual a medida judicial cabível para solucionar o conflito coletivo? Vejam, o enunciado sempre vai trazer a informação de que os sindicatos não conseguiram chegar em um consenso e, em razão disso, eu só consigo, né, resolver essa situação por meio de um dissídio coletivo. Então, vai ter os dados aqui no enunciado demonstrando de que os sindicatos não conseguiram chegar em um consenso, não conseguiram, né, após as tratativas, chegarem em um denominador comum, e aí, para que a gente não perca, né, os direitos daquela categoria que está sendo representada pela entidade sindical, se faz necessário o ajuizamento do dissídio coletivo para que o judiciário intervenha, né, nesse tipo de litígio. E após a propositura desse dissídio coletivo, o que acontece? O judiciário ele vai proferir o que a gente chama de sentença normativa, que nada mais é do que a decisão do dissídio coletivo. Qual que é o prazo de vigência dessa sentença normativa? Tem um prazo de 4 anos, o dobro do prazo que um acordo ou uma convenção coletiva pode ter. Então, a gente sabe que os instrumentos coletivos têm prazo de 2 anos, prazo máximo de 2 anos, mas as sentenças normativas, elas têm um prazo aí de até 4 anos de vigência, tá? Quando a sentença normativa ela é proferida, ela pode ter aí uma extensão para o restante da categoria. Então, às vezes, ela está ali abrangendo determinada cidade, mas em uma sentença normativa ela pode acabar estendendo para categorias que aquele outro sindicato representa e que o judiciário entendeu que também seja pertinente aqui, né, relacionado àquele caso concreto. E essa sentença normativa ela pode ser objeto de revisão após 1 ano do prazo que ela foi proferida. Então, às vezes, a sentença normativa é proferida, tem ali alguns direitos, né, que foram definidos pelo judiciário, mas as situações mudam. Às vezes, depois de 1 ano, todo o contexto ali que o judiciário tinha apreciado se modificou. E aí se faz necessário um novo dissídio coletivo para revisar essa sentença normativa, tá? O que acontece depois aqui que eu tive uma sentença normativa proferida em um dissídio coletivo? A depender de onde esse dissídio coletivo tenha sido ajuizado, o meu recurso muda. Se foi, como regra, ajuizado no Tribunal Regional do Trabalho, que é onde a maioria dos dissídios começa, essa sentença normativa será objeto de recurso ordinário, porque é um tipo de processo que tem como competência originária o TRT, e aí dessa sentença normativa cabe recurso ordinário para o TST no prazo de 8 dias, não havendo a necessidade de depósito recursal neste caso, tá? Se o processo ele nasce aqui no Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, para aqueles casos em que o sindicato ele abrange mais de uma região, e aí eu preciso ajuizar diretamente no Tribunal Superior, caberia embargos no âmbito do próprio Tribunal Superior do Trabalho, tá? Então aqui a gente vai ter a modificação do recurso cabível a depender de onde que este dissídio coletivo tenha sido ajuizado. Se foi ajuizado no Tribunal Regional do Trabalho, vou interpor recurso ordinário para o TST. Se foi ajuizado direto no TST, caberia embargos ao TST
para a seção de dissídios coletivos, conforme previsto no artigo 894, inciso 1º, a linha A da CLT. Bom, tive uma sentença normativa, tive aqui todas as informações previstas pelo judiciário. O judiciário já definiu quais são os critérios que os sindicatos precisam observar, mas na prática o empregador não está observando, não está respeitando aquilo que o judiciário definiu. Tem algo que eu possa fazer? Sim, a gente tem uma ação específica que se chama ação de cumprimento, que ela tem por objetivo exigir o cumprimento das cláusulas previstas em uma sentença normativa, em um acordo coletivo ou numa convenção coletiva de trabalho. Então, sempre que o empregador ele não observa aquilo que foi definido nos instrumentos coletivos, eu posso ajuizar diretamente a ação de cumprimento direto aqui na vara do trabalho. E aí eu junto o instrumento coletivo ou a sentença normativa, processo o empregador e obrigo que ele faça aí o cumprimento daquilo que foi definido, seja no instrumento coletivo ou na sentença normativa, tá? Então, o objetivo aqui dessa peça é o reconhecimento e a satisfação dos direitos que já foram assegurados aos empregados nos instrumentos normativos. Então, é aqui uma ação que busca, né, o reconhecimento por parte do judiciário de que aquele empregador não está cumprindo com o que ele deve cumprir e, em razão disso, ele necessita, né, observar o título, né, que é um instrumento normativo, e passar a adimplir corretamente os seus trabalhadores, tá? Como que a FGV poderia cobrar esse conteúdo? Uma convenção coletiva prevê o pagamento de adicional de quebra de caixa aos operadores de caixa de determinada empresa. Apesar da previsão normativa, o empregador deixa de efetuar o pagamento da parcela. Diante do descumprimento de norma coletiva, os trabalhadores procuram um advogado para exigir judicialmente o pagamento do benefício. Qual a medida judicial cabível? Ação de cumprimento. Por quê? Porque eu tenho aqui como tema central dessa questão o descumprimento por parte do empregador de um direito que está previsto aqui em um instrumento coletivo, neste caso especificamente numa convenção coletiva, mas poderia ser um acordo coletivo de trabalho, poderia ser a própria sentença normativa, e tanto o sindicato quanto o próprio empregado têm legitimidade para processar o empregador na vara do trabalho, juntando ali esse instrumento coletivo, esse instrumento, né, que lhe dá o direito ao que ele está pleiteando e pedindo para que seja cumprido, para que o judiciário cobre, né, esse tipo de conduta do empregador. Beleza?